Camaradas, como vão nessa tarde de sábado? Eu sou o Vina Guerreiro e eu comecei um negócio ontem, fiz um vídeo de madrugada porque o Noé pediu para eu falar sobre Eduardo Fauzi e eu estou chamando isso de respondendo a inscritos. Então você pode sempre tematizar para mim, dizer o que você gostaria que eu falasse, um tema, e aí eu vou opinar. Vou tentar passar uma parte técnica, mas uma parte também opinativa, uma carga opinativa. E um outro camarada chamado Nilo Silveira me perguntou algumas coisas e esse vídeo vai para ele. Eu acabo de soltar hoje o vídeo que eu gravei ontem sobre Eduardo Fauzi, esse integralista Anauê aí que atacou lá o Porta dos Fundos e fugiu para a Rússia. Tem várias questões sobre esse rapaz, dá uma olhada lá. Deixa o like lá também, me ajuda. E também aproveita e se inscreve lá no canal do A Voz da Legalidade, do Noé, meu amigo. Agora, o Nilo Silveira, ele me pergunta aqui o seguinte: qual o impacto do poder econômico no regime democrático? Mesmo a instituição democrática não sendo ameaçada, qual a qualidade dela sendo tão manipulada pelo poder econômico desde sempre? E aí ele faz referência ao filme do Oliver Stone, Snowden, e faz referência também ao Privacidade Hackeada. Se eu não me engano, Privacidade Hackeada deve ser sobre aquele escândalo da Cambridge Analytics, que envolvida com Facebook, envolvida com Steve Bannon, envolvida com... Eu acho que é sobre isso. Tá? Eu já vi esse documentário faz um tempo, e o filme do Snowden também. Está começando a apertar a chuva. Brincadeira? Vamos lá. Qual que é Eu queria dizer uma coisa aqui para vocês, eu fechei a página aqui porque está chovendo, mas eu queria dizer uma coisa para vocês o seguinte: a gente fica pensando quase sempre que a economia é o gatilho da política. Na verdade, isso pode até pasmar alguns de vocês, mas na verdade é o contrário. A política é o gatilho da economia. Por quê? Porque a economia nasce em primeiro lugar. Elas nascem até que juntas, lógico, políticas arcaicas e economias arcaicas, elas nascem de forma junta, porque a política se refere a como que uma sociedade vai se organizar, uma civilização vai se organizar, mas ela tem que se organizar de acordo com o que ela tem à mão, uma sociedade, uma civilização. E o que ela tem à mão? Recursos e ferramental para gerar esses recursos, essas matérias-primas serem transformadas em alguma coisa para satisfazer essas demandas sociais, demandas daquela civilização, daquela população, né? Naturalmente, quem são os representantes ou os líderes dessas civilizações? Naturalmente que eles vão, de certa forma, enriquecer ou receber a melhor parte dos recursos, o melhor repasse da parte, né? Por quê? Porque eles têm um outro trabalho, o trabalho de liderá-los no campo de guerra, o trabalho de liderar a questão econômica, são mais estudados, de repente, né? São mais conhecedores da tradição também, ou da espiritualidade, né? São uma manifestação do divino na Terra, tem uma série de coisas. Mas para pensar de uma maneira bem crua, assim. Eu vou ficar na chuva. Para pensar nessa situação. O que faz o cara sair da caverna, o homem das cavernas? A caverna, ela é um lugar quentinho para eles. Mas na caverna você não consegue plantar e nem colher frutas, né, dentro da caverna, para satisfazer toda a população. Então lá a caverna, ela só vai ser... Meu Deus, apertou muito. Ela apertou muito. Peraí, eu vou dar um pause. Peraí. Pronto, de volta aqui, agora coberto da chuva, aqui na laje ainda. O que faz então uma sociedade, um grupo de pessoas saírem das cavernas, né, e virarem coletores ou caçadores? Essa necessidade. Quais são os recursos econômicos que eles têm à mão? Plantas, né, as árvores, para fazer a coleta, a coleção, e a caça. A economia, quer dizer, você vê a orientação política daquela sociedade, daquela comunidade de poucas pessoas, que era um grupamento de algumas famílias, que era o primórdio de uma tribo. O que faz com que eles tenham que se adaptar ao novo ambiente são as suas necessidades fisiológicas, materiais, sobrevivência. Então, não é a política nunca que determina a economia, é o contrário. E isso, adaptando modelos, vem até os dias de hoje. Quando que começa a nascer a política de uma maneira mais refinada? Quem é o melhor caçador? É o que vai liderar a caça, o processo de caça. Quem é o melhor coletor? É aquele ou aquela que vai liderar o processo de coleta. Ela vai saber, a pessoa vai saber
ó, aquela fruta se come. Não, aquela fruta ali não se come. Por quê? Porque ela envenena a gente, ela machuca a gente. Né? Porque eu tô antiga nesse grupo aqui, né? E meu avô morreu disso aí, comeu esse negócio aí e morreu. Né? Quando ele era... eu nem conheci meu avô, tô dando modelos hipotéticos. Quando que a política vai... E essas pessoas sendo as líderes, elas vão começar a orientar essa sociedade. Quando eles começam com ritos fúnebres, com ritos de passagem de umidade para outra, que agora é a umidade que você não recebe mais, você tem que começar a receber dando alguma coisa, ou seja, você já está na maioridade penal daquele período, não que houvesse pena, né, não que houvesse lei, mas eram leis assim do olho no olho, eram leis que rolam atreladas à tradição daqueles povos. Você começa a ter então intenções de organização social, né? E quando que a política começa a surgir de uma maneira um pouco mais refinada, não tão refinada como hoje? Não tinha documento naquela época, não tinha contrato. Tô falando de tempo milênios atrás, tá? E não importa se você acredita que o homem veio do macaco, ou se você acredita que o homem veio do Adão e Eva, ou se você acredita que o homem foi feito pelos ETs. Cabe tudo aqui nessa coisa que eu tô falando para vocês, porque se dá como a sociedade se organizou a partir do momento que eles evoluíram disso aí que vocês acreditam, cada um de vocês acredita. ET, Adão e Eva ou macaco, tá? As sociedades estão ali jogadas ao léu, ali por elas mesmas, e elas têm que sobreviver. Tudo sempre uma questão de sobrevivência. Os líderes vão nascendo, então, através desses ritos de tradições, como manifestação do Deus materializado na Terra, ou como representação de algo divino, algo que os criou, né? Como os caras que guardam a tradição mais antiga, então logo eles conservam essa tradição, são os conservadores, e são os líderes de caça, de coleta, líderes de produção, líderes de construção. Esses caras vão sendo os líderes, e naturalmente que esses líderes têm que conversar uns com os outros e encontrar acordos, isso dentro de uma mesma sociedade, tá? E vai chegar um momento que eles vão encontrar uma outra sociedade que está passando pelos mesmos processos também há alguns séculos, e que são, de repente, vizinhos. No início, se esses caras são rudes e eles têm algum problema com aqueles caras, eles vão batalhar. Por quê? Porque às vezes o cara vira e fala assim, mano, ao invés da gente... por que a gente vai conversar com esses caras? Vamos tomar a terra deles, vamos matar eles, porque a gente dobra a nossa produção. E a gente implanta a nossa tradição e vai crescendo, é uma questão de legado, aí tem todas as coisas. O cara do outro lado pode pensar a mesma coisa, ou ele pode pensar de uma maneira mais calculista e fria e dizer o seguinte, olha... A gente vem guerreando aí já tem uns 10 anos. Não está certo isso, porque eu estou perdendo meu filho, você perdeu um filho seu, as duas tribos estão ficando fracas, e pode chegar uma terceira e vencer as duas, porque as duas estão fracas. Então, olha só, você produz cavalo, você cria cavalo aí. Cavalo é algo que nos interessa, porque eu não tenho essa tecnologia. E eu produzo arco e flecha, cara. Eu tenho arco e flecha, o meu arco e flecha é melhor do que sua lança. Eu tenho mais amplitude, uma capacidade de recarregamento muito mais fortuita e mais rápida do que a sua lança que você jogou, acabou. Né? Você vai ter que buscá-la de volta aqui para poder arremessá-la de novo. Porém, vocês têm o cavalo, que dão uma puta velocidade para vocês. Porém, nós não temos isso. Quer dizer, então eu encontrei, o cara racional vai dizer, olha, eu encontrei em você... Uma vantagem, você encontrou em mim uma vantagem. Ao invés da gente brigar por ter essas duas modalidades, porque eu não sei criar cavalo e você não sabe fazer arco e flecha, vamos trocar, eu te dou arco e flecha, você me dá cavalo e ambos vamos ter uma cavalaria com arco e flecha. Isso vai dar rapidez pra caramba e vai fazer com que a gente unificadamente consiga dominar o resto do terreno ou guardar, proteger nosso terreno. Você, por sua vez, o cara fala, pô, beleza, vamos fazer um negócio nesse nível aí, vamos sim. Tá, mas... Qual que é o fio do bigode na relação nossa? Não, olha, a maneira da gente garantir que um não vai atacar o outro, que nós vamos fazer uma aliança aqui por todo sempre, né? Seja o que Deus quiser, ou os deuses, ou a Deus, ou os ETs, ou Adão e Eva, ou Darwin, o que vai, ou a evolução, né, das espécies, o que vai determinar é o seguinte, são os casamentos. Eu tenho uma filha aqui, e você tem um filho, eles têm mais ou menos a mesma idade, eles já estão na época de procriarem, né? Por que eles não fazem isso um com o outro? Ah, pode ser, vamos conversar. E olha, vamos fazer mais um acordo legal aqui. Eles vão herdar casando, eu te dou um naco da minha terra e eles dão um naco da terra, você dá um naco da tua terra, que são fronteiriças, e ali a gente determina que vai ser a morada
Ali seria a sala de diplomacia entre os nossos dois grupos. Dessas nossas duas famílias que lideram essas sociedades, vai nascer um herdeiro ali, que vai ser o herdeiro de tudo isso no final. Agora, se esses caras morrer, vamos fazer o seguinte, tem aqui o meu capitão e tem aí o seu líder de coleta, que tem filhos também, vamos fazer eles casarem. E assim vai começando a casar essas pessoas, e ali vai surgindo o que? A tal nobreza. Uau, que bicho é esse? Já foi pra lá. Vai surgindo essa tal nobreza que vai se transformar num grande reino e tal. Você viu, isso é um processo político, um processo de diplomacia. As informações que um grupo contém, ele passa para outro, o outro passa para um, eles vão acumulando conhecimento tecnológico, conhecimento ancestral, conhecimento das tradições, eles vão, através de suas atividades ali dessa sociedade, eles vão conjuntando e vão virando uma coisa só, o idioma fica único, porque eles precisam se comunicar bem, não dá para ter dois idiomas, vão mesclando os idiomas até nascer um terceiro idioma disso tudo. E é assim que as sociedades vão se evoluindo. Depois, eles podem continuar com esse processo de guerra com outros vizinhos, ou eles podem passar para o comércio. Quando eles chegaram no momento em que eles já estão um pouco mais racionais, eles já entendem alguma coisa da matemática, da contagem, do que eles coletam, do que eles adquirem, do que eles produzem, eles vão tendo entendimentos também arquitetônicos para edificar obras melhores, obras à divindade que eles acreditam. Eles vão passando a ter novos tipos de trabalhadores, que são os calculistas, que são os caras que entendem o céu, que entendem de navegação. E eles começam a entender o seguinte, porra, ao invés de a gente ir lá e guerrear com os caras, o que vai fazer com que a gente perca pessoas queridas para nós e eles percam as deles, nós vamos comercializar. Então, a política e o comércio, elas sempre nortearam, elas norteiam a capacidade de guerra. Né? Elas norteiam, não, elas substituem as vontades belicosas, as vontades belicistas. E assim o mundo foi evoluindo e diversas civilizações foram evoluindo. Aí o problema vem depois por contas de territorialidade, questões econômicas e questões também do campo das ideias, no caso aí religioso, espiritual religioso, em que um modelo é incompatível com o outro. Às vezes até comercializam, mas o cara prefere, já que ele é o líder de uma religião tal, dominar as pessoas de uma outra religião, acusando-os de pagãs, de hereges, desse tipo de coisa, e eles começam a guerrear, e é sempre isso, mas sempre tem uma questão econômica, né? Você tem um excedente de população que você não está conseguindo alimentar no teu reino, você manda pra guerra, é a melhor maneira, você manda pra guerra e mata dois coelhos com uma cajadada só, você fala, olha, eu estou garantindo aqui que o meu modelo é o melhor, e eles têm que honrar isso, os meus jovens têm que honrar isso, eu vou mandar eles pra guerra. Você manda um lorde pra guerra, que é um cara que você quer depois pegar as terras. Enfim, tem diversas coisas. Mas, de acordo com a pergunta dele aqui, o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte, a economia sempre dominou e sempre dominará as questões políticas. Não é o contrário. A gente às vezes acha que é o contrário e que elegendo um político nós vamos tomar conta do processo econômico. Lê do engano. As questões serão sempre econômicas. O problema é que, com o tempo e o avanço dos processos civilizatórios, nós levamos a política a um último estágio e levamos também a economia a um último estágio. Quais são esses últimos estágios? Que a gente vai ter que descobrir novos estágios a partir deste momento, que é o que a gente está vivendo. Essa é a minha opinião. O processo econômico é um processo hoje, um processo de acumulação. E, além de ser um processo de acumulação, é um processo de virtualização. Hoje, o dinheiro não está lastreado em algo palpável, lingote de ouro. Ele está lastreado em dívida. Esse é um modelo que está fadado ao fracasso. Ele vai falir e o capitalismo, né, o modelo que nós vivemos hoje é o modelo capitalista, ele vai tentar sempre se consertar, só que ele não vai dar certo em determinado momento, porque como ele é um processo de acumulação ao infinito, vai chegar um momento que vai ter muita disparidade entre ricos e pobres. E aí, mesmo que esses ricos, demais ricos, trilionários, bilionários, mesmo que eles coloquem lá suas forças, seus exércitos, a mídia, tudo para trabalhar para a manutenção desse sistema, uma hora o povo vai falar, não, mas a gente está sendo enganado, e olha lá, tem os caras defendendo eles, os próprios caras da mídia, os próprios caras do exército, da polícia vão falar, porra, a gente também está sofrendo com isso, e uma hora há um colapso. Onde que há o colapso também, haverá o colapso na política? Porque a gente está passando hoje por um processo, que é o processo da democracia liberal burguesa,
que é um processo em que você dá o voto de confiança para um cidadão, para uma pessoa, e é isso, ele vai dizer em seu nome, daí que vem o voto. Você dá voto de confiança, você dá uma procuração de tua cidadania para esse cara. E esse cara, não necessariamente, mesmo que ele seja muito bem intencionado, não necessariamente vai dizer o que você quer que ele diga lá. Por quê? Porque ele tem as ideias dele, e porque lá ele pode até dar a ideia que vocês combinaram no voto. Ó, eu vou te dar o voto, mas você fala o que eu quero aí. Eu tô falando de nacionalismo, tô falando de socialismo, tô falando de liberalismo. Beleza. Só que ele chega lá, ele encontra um monte de pares lá que não necessariamente concordam com tudo isso. E lá você sabe que ganha como maioria. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eleger um político adianta um pouco, ajuda, mas não garante. E há um processo de esvaziamento político. Por quê? Porque as pessoas só são consultadas em ano eleitoral, em período eleitoral. Quando, na minha opinião, com a tecnologia que nós temos hoje, a gente já poderia passar para um novo modelo de democracia, que seria uma democracia mais aprofundada, e também passar para um modelo econômico em que, ao invés da gente acumular tanto, porque é assim que é o signo do capital, do capitalismo, um processo de acumulação, a gente pudesse pensar não em ter 100 bilionários, mas a gente ter 10 milhões de milionários. Isso ajudaria a economia a girar localmente. Ao invés de a gente ter pobres, a gente poderia ter um monte de pessoas da classe média, que consomem como alguém de classe média consome, dentro de um modelo econômico que não devaste as florestas, não devaste os meios ambientes, os biomas, que a gente só seja limitado pela questão do ecossistema mesmo, pela questão desses biomas, porque sem isso a gente não vive, não respira, não come, nada. Então a gente tem que fazer, o único limite tem que ser esse. Não pode ser um impeditivo de você ter ou não um trabalho, onde você tem o símbolo disso para dizer se você vale alguma coisa na sociedade. Tem que ser uma coisa um pouco mais elaborada, com a ajuda, inclusive, desses que hoje acumulam muito. Esses caras precisam entender. Eu acho que eles até entendem, mas eu acho que alguns deles estão com medo. Estão falando, não, mas a gente tem que manter assim do jeito que está, porque como é que a gente vai distribuir tudo isso? Um dinheiro que é virtual, como é que você distribui um dinheiro que está virtualizado? Percebe? A necessidade que um cara tem hoje, ele não precisa de mais do que R$1 milhão em patrimônio para viver bem. E tem 1 milhão para todo mundo que tem no planeta. Entende? Se você dividir a quantidade de riqueza produzida pelos países, pelas empresas, entre a quantidade de pessoas no mundo, todo mundo poderia viver bem. Todo mundo poderia viver satisfatoriamente, trabalhando, fazendo tudo. Então a gente chegou num momento em que assim, nós vamos ver sempre, dentro de processos que estão rompendo, que estão começando a ruir, nós vamos ver as decisões das pessoas que estão sendo atingidas direto ou indiretamente por esses modelos. E nós vamos ver sempre um processo de tentar reformalizar ou reformar esses modelos políticos e econômicos. Só que vai chegar um momento, é isso que eu digo, não sei quando, não dá para você saber, esse tipo de coisa você não consegue prever. Eu não sou matemático e estatístico para dizer quando que isso vai acontecer, mas vai haver um momento que vai ruir de verdade. Tanto os processos de representação política, quanto os processos da organização social, organização do Estado, quanto os processos econômicos. Isso vai cair feito um castelo de cartas, feito um castelo de areia. E a gente vai ter que encontrar novos modelos. E para mim, os modelos são sempre, os melhores modelos são aqueles que sempre compreendem a participação máxima das pessoas. Por quê? Porque economicamente e politicamente é tudo o que lhes interessa. Um pai, uma mãe, uns filhos, todas as famílias decidirem por si só, não tudo, né, mas decidirem quase tudo, principalmente no que avança em seus bolsos, em seus valores financeiros. Em questões de valores civilizatórios, eu acho que aí não é legal um grupo, mesmo que ele seja o maior, domine grupos que sejam menores. Aí eu não acho ok. Aí eu acho que tem que ter Estado para isso, tem que ter arbítrio da justiça, uma justiça... É complicado, né? É utópico, porque os elementos que sairão da justiça também são maculados já, de certa forma, tarimbados por um processo do que significa, do signo de ser dessa tal sociedade, essa ou aquela sociedade, né? Essa ou aquela religião, essa ou aquela modo de vida, filosofia de vida, essa ou aquela forma de acúmulo, né? Formato de vida mesmo, né? A gente tem que continuar discutindo. Então, sim,
Qual é o impacto do poder econômico no regime democrático? Todo. Todo. Porque você não tem garantia de que o político vá fazer exatamente o que vocês combinaram, né? Isso se ele for um cara de confiança de verdade, você não vai ter garantia de que ele vai fazer nada. Por quê? Porque o que o margeará serão outras pessoas com vontades outras e também a questão econômica em si. E ele vai ser convencido de que ele precisa, mesmo que o modelo esteja ruim, que precisa continuar esse modelo ruim. Porque reformar implicará, talvez, que esse modelo seja fragilizado, sem sequência ou consequência de que ele será, em ser reformado, será ainda um modelo melhor. Não há a certeza, né? Por isso que é um esforço conjunto, é complicado. Mesmo a instituição democrática não sendo ameaçada, qual a qualidade dela sendo tão manipulada pelo poder econômico? Ela não vai ser ameaçada, mas a economia e a política vão continuar como elas são até que elas ruam. Só que eu estou dizendo que dá para a gente pensar em reformar agora, aceitando primeiramente a participação política total das pessoas e depois a democratização dos processos capitalistas. Nós vivemos em capitalismo, nós não temos força para superar esse modelo, ainda não temos. Também em superando, vamos que tivéssemos, seria o quê? Qual organização social? Qual organização de Estado? Um modelo socialista? Não sei. Não sei se nos dias de hoje teria isso. O homem não é bicho, né? Então, a gente teria que encontrar modelos híbridos. É isso que eu sempre falo. É esse que eu defendo como nacionalista brasileiro, né? São modelos que a gente vai trazer de fora, modelos socializantes, modelos ainda dentro do liberalismo, do capital, modelos da representação direta e da representação indireta, modelos híbridos, para a gente pensar num processo civilizatório para a civilização brasileira, um processo de evolução civilizatória para o nosso Brasil, para o nosso povo brasileiro. Tá certo, meus irmãos, meus camaradas? É isso aí. Espero ter respondido. Se você quiser, me pauta, e se você gostou, você diz assim, abacate das cavernas, escreve aí, e aí você me pauta que eu vou respondendo, não sei se só de fim de semana, ou se um vídeo por dia eu respondo isso e tal, tá bom? Legal. Um abraço pra vocês aí.